Nos próximos dias, a Globo vai anunciar, né, qual será o seu narrador titular para a Copa do Mundo de 2026, né? Quem vai trazer as emoções dos jogos do Brasil, né? Já que o Luiz Roberto está afastado, todo mundo sabe, né, por problemas de saúde. E olha, estava acompanhando vários portais, né? Porque é uma curiosidade, né? Para saber quem será esse nome. Será que vai ser o Everaldo Marques mesmo? Será que o Gustavo Villani, que aliás, né, não está aparecendo nas últimas escalas da Globo? Acho que muita gente percebeu isso porque ele está de férias, né? Por isso que o Gustavo Villani não está aparecendo. Então a Globo, você vê a dificuldade que teve, né? Perdeu o Luiz Roberto. Não só para a Copa, mas para esses jogos, né, de Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Rogério Correia, que é da Globo Minas, está suprindo, né, digamos assim, essa ausência do Luiz Roberto. Então mexeu com toda a escala do Grupo Globo, né, da TV aberta e da TV fechada também, né, porque o Everaldo Marques, ele é escalado não só para a TV aberta, como ele também faz jogos pelo Sport TV e Premiere. O mesmo acontece com o Villani, que ainda estava de férias. Só que é o seguinte, né, alguns portais, né, colocam ali uma situação diferente, né? São três favoritos nesse momento para assumir os jogos da seleção brasileira na Copa. O Everaldo, todo mundo já sabe, né? Normal, nenhuma surpresa, o Guga Villani. E a Renata Silveira surge como uma terceira opção. É verdade, Renata Silveira, nesse momento, estão acompanhando a Veja, né? Uma matéria sobre esse assunto, e a Renata aparece ali entre os três favoritos para narrar os jogos da seleção brasileira. E ainda, né, como eu já trouxe em outro vídeo, existe uma possibilidade de um rodízio, né, de um revezamento, caso acontece, né, no Sport TV, né, isso já acontece no Sport TV, não é de hoje, né, já teve revezamento na época do Milton Leite, né, com o Luiz Carlos Júnior, e para essa Copa teremos então essa troca aí entre o Luiz Carlos Júnior e o Paulo Andrade, né? Vai acontecer então esse revezamento entre os dois narradores. É por isso que tanto o Luiz Carlos Júnior como o Paulo Andrade estão ali correndo por fora, né? Para narrar na TV aberta. Acho que vai ficar muito difícil, né? O próprio Rogério Correia, também não acredito que a Globo vai escalá-lo, né, na TV aberta para narrar os jogos da seleção brasileira. Então fica realmente esse trio, né? Temos esse trio aí e a surpresa da Renata Silveira, né, que é o destaque aqui, é o foco desse vídeo. Porque, como todo mundo sabe, e aí a gente não está aqui para enganar ninguém, né? Olha, televisão, rádio, canal de YouTube, como o meu aqui, a gente procura ter audiência, né? A gente vive de audiência. Então eu tenho as minhas pesquisas, eu faço os meus testes, eu sei o que dá mais audiência, o que dá menos audiência, o tipo de conteúdo. Então a gente vai trabalhando nesse sentido, e a TV faz a mesma coisa e o rádio, né, também. Então, se você fizer uma pesquisa hoje, e é assim que as coisas funcionam, as narradoras, não só a Renata Silveira, né, mas as narradoras, elas sofrem uma rejeição inacreditável, né? Eu já falei sobre isso, acho que no ano passado, já gravei um vídeo no ano retrasado sobre esse assunto. Eu acho até que existem algumas críticas muito pesadas, né, que não tem nada a ver com a questão profissional das narradoras esportivas. Acho um exagero, realmente uma coisa mal educada, né? Mas, falando profissionalmente, eu também tenho a minha opinião e já falei sobre isso e vou repetir aqui para quem não acompanhou, de repente está chegando agora aqui no canal do Fábio Fidelix. Eu acho que as narradoras, elas são preparadas, elas estudam, elas têm condições, têm boas vozes, entendem do assunto, né? Não estão ali por acaso. Mas acho que falta um pouquinho, né? Se você comparar com alguns narradores, falta um pouquinho de vibração, né, para as narradoras esportivas. Eu acho que esse é o detalhe. O timbre de voz, né, feminino, é diferente, não tem como, né? A gente que está acostumado a vida inteira a ouvir narradores esportivos, eu acho que as mulheres já de muitos anos, né? Elas vêm aí trabalhando com jornalismo esportivo, na reportagem, né? Quantas repórteres você tem, apresentadoras, né, que ficam no estúdio, comentaristas temos, e as narradoras chegaram também aí nos últimos anos, mas narrar é uma coisa bem diferente do que você reportar, do que você fazer uma análise, apresentar um programa esportivo. Eu acho que todas elas são competentes, mas no caso da narração, principalmente na hora de um grito de gol, né, o timbre de voz feminino, ele é bem diferente. Se bem que nós também temos aí, nos últimos anos, muitos narradores que não têm aquele vozeirão, né, aquela voz metálica, aquela voz encorpada. A verdade é essa, né? O Everaldo Marques, o Luizinho da Cazé TV, o Jorge Igor, né? Esse TNT agora está na GTV, são narradores
que não tem, né, esse vozeirão. Então isso mudou, né? A gente está acostumado ali, a gente que é um pouquinho mais antigo, com o Luciano do Vale, com o Luiz Alfredo, com o Silvio Luiz, o próprio Galvão nos bons tempos, narradores, né, com uma voz um pouco mais encorpada, e na hora de um gol, né, a gente sente muito essa diferença, né, do timbre de voz feminino, às vezes a gente não está muito acostumado com isso. E falta um pouco de vibração. Eu acho que nós teremos grandes narradoras no futuro. Olha, num futuro não muito distante, a gente vai ter narradoras aí transmitindo jogos de seleção brasileira em Copa do Mundo, titulares de Globo ou de outras emissoras. Isso vai acontecer, né? Mais dia, menos dia, isso vai acontecer. Não sei se nesse momento a Globo escalaria devido a essa rejeição, né? Porque, como eu disse, todo mundo pensa em audiência. Será que seria uma boa sacada aí para a Rede Globo colocar a Renata Silveira? Agora, se nós tivermos realmente um revezamento, isso pode ocorrer, né? Um jogo com o Everaldo, um jogo com o Guga Villani, um jogo com a Renata Silveira. Pode acontecer já para essa Copa de 2026. Agora, assumir a titularidade, eu acho uma coisa bem arriscada, né? Vai mexer com a mídia esportiva, a repercussão será enorme, todo mundo vai falar sobre isso, de repente a gente vai estar aqui, imagina, fazendo um vídeo aqui, Renata Silveira foi escolhida para narrar os jogos da seleção brasileira. Tem a questão da hierarquia dentro da Rede Globo, né? Eu acho que estão à frente, sem dúvida alguma, o Guga Villani, o Everaldo Marques, independentemente ali da ordem, né? E aquele negócio, né? Então acompanhei na Veja, a Renata Silveira está entre os 3 favoritos. Acompanhei também no portal A Crítica, né? Dizendo que o grande favorito é o Guga, né? No portal A Crítica, o Gustavo Villani é o grande favorito. Foi lembrada aquela questão da Copa do Mundo de Clubes do ano passado, quando o Luiz Roberto estava lá, né, para transmitir em loco. Aí a Globo acabou chamando mais um narrador, né, para viajar lá para os Estados Unidos, e foi escolhido o Guga Villani, já fez também Eurocopa na Globo. Então, olha, tá difícil aqui de decifrar, né? No caso desses dois, Everaldo e Guga, quem que vai ser escolhido, ou se teremos então esse revezamento. Mas a Renata tá aí na parada, né? Se você fizer uma pesquisa no Google hoje, meu amigo, quais são os favoritos? Vai lá e pesquisa. Quais são os favoritos para narrar a Copa do Mundo, os jogos da seleção brasileira na Rede Globo? E a Renata vai estar lá. Ela vai estar entre os 3 favoritos, né? À frente de muitos outros narradores que têm muito mais tempo de casa, inclusive o Rogério Correia, né? Nesse momento a Renata está à frente do Rogério Correia, que é um narrador que está ali, ó, há muito tempo na Globo, já fez jogos de Copa do Mundo, não jogos da seleção brasileira, né? Na TV aberta, mas fazia outras partidas. Mas você vê como a Renata está bem à frente nesse momento. Você que está acompanhando aí em todo o Brasil esse conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelis, não sei se você concorda com isso ou não, qual a sua opinião sobre isso. Se a Globo tomar essa decisão, Renata Silveira ou vai ser a voz da seleção brasileira, ou entra nesse rodízio com o Gustavo Villani e com o Everaldo Marques. Você concorda? Acha que seria uma boa decisão da Rede Globo ou não? Né? O que pode acontecer? Já estou vendo muita gente aí dizendo que vai acompanhar pelo SBT, com Galvão Bueno, queira ou não queira, o Galvão é uma grife, né? É uma marca importantíssima da narração esportiva brasileira. Não vive, claro, né? Já é um narrador veterano, já está lá com as suas dificuldades de voz, já não tem mais aquele pique, aquela agilidade, né? Aquele dinamismo para narrar. Sem dúvida nenhuma, isso acontece com praticamente todos os narradores, mas é uma grande marca, né? Que vai estar lá no Sistema Brasileiro de Televisão. Então, imagine se a Renata tiver nessas transmissões da Seleção Brasileira, o que pode acontecer em termos de números de audiência no Ibope. O que vai rolar no Ibope? Será que isso seria bom para o SBT ou não? Eu não acredito, né? Minha opinião, para finalizar o vídeo, acho que fica entre Everaldo e Guga. Mas que a Renata está no páreo nesse momento. Vários portais estão informando que ela está entre os 3, e se acontecer um revezamento, ela pode entrar, né, nesse rodízio de narradores para os jogos da seleção brasileira. Vamos aguardar nas próximas horas, nos próximos dias, a Globo vai revelar, não pode perder muito tempo, né? A Globo tem que tomar essa decisão porque mexe com tudo, né? Mexe com o GE, mexe com o Sport TV e com a TV aberta, né? Porque é um narrador a menos, né? Com a saída, né, com essa ausência, infelizmente, né, depois que a gente ficou sabendo de tudo aí sobre o Luiz Roberto, né? Isso mexe com todo o Grupo Globo, com toda a escala, né? Com todo o planejamento, porque era o principal narrador da Rede Globo. É um a menos, é um narrador a menos para o grupo. Então é isso. Manda sua opinião, fica à vontade.
Vamos lá, Renata Silveira, entre os favoritos para narrar os jogos da seleção brasileira. Manda aí a sua opinião no canal. Obrigado pela audiência, você aí em todo o país, também algumas... temos também aqui inscritos e temos seguidores do canal, até em outros países, acompanhando também aqui os vídeos. Grande abraço a você, muito obrigado. Faça a sua inscrição, ative o sininho em todas. Não esquece de deixar o seu joinha, seu like aí no vídeo, se você gostou desse conteúdo. E a qualquer momento a gente está de volta com mais informações, mais análises aqui sobre os assuntos da nossa querida mídia esportiva. Canal do Fábio Fidelix. Um abraço, tchau.